Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Jonathan, mais uma vez aqui no YouTube com aquele nosso projeto das aulas de artigo 5º e 144 da Polícia Militar do Ceará. Hoje, gente, é a última aula do artigo 5º, tá bom? A aula 4, as aulas estão um pouco extensas, mas é isso mesmo, eu tô colocando no vídeo todo, beleza? Geralmente aí de 15 a 20 questões cada aula, tá bom? Pra gente terminar todos os dispositivos do artigo 5º e 144. Então vamos aqui, ó. Hoje são 12 questões. Hoje a gente vai trabalhar a parte dos remédios constitucionais dos 4 parágrafos finais do artigo 5º. Então os últimos 4 parágrafos, que sempre tem questão, o professor vai trabalhar também, bem detalhado, para tu poder gabaritar o teu concurso, a parte de Direito Constitucional aqui com o professor Jonathan. Vem pra cá. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal. Dá aquela força, dá aquela ajuda aí pro professor continuar postando vídeo. Beleza? Vamos avançar aqui. Então a gente está dentro do artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar nas questões os remédios constitucionais e os últimos dispositivos do artigo 5º, os 4 parágrafos, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, tá bom? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Professor, o que seria remédios constitucionais? Eu falei numa aula passada, dei uma pincelada, né, sobre os remédios constitucionais, tá bom? Não vou aprofundar muito, tá, gente? Porque não vai cair tão aprofundado, mas eu vou dar algumas observações para vocês entenderem melhor. Vou dar algumas características, alguns exemplos. Vamos lá, ó. Remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Professor, quantos remédios constitucionais o artigo 5º traz pra gente que sempre cai em prova? São 5. São 5 remédios constitucionais. O professor vai colocar todos eles aqui, ó. O professor vai colocar todos eles aqui. 5 remédios constitucionais. Vamos lá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Professor, fala pra mim o primeiro. Isso, muito bom. O segundo, show de bola. Terceiro, caramba, vocês estão muito afiados. Tô brincando, vem pra cá com o professor. Primeiro remédio constitucional, eu vou ter o habeas corpus, tá bom? Habeas corpus. Vou falar algumas características e alguns exemplos. Professor, fala pra mim o segundo remédio constitucional aqui importante para o concurso da Polícia Militar do Ceará, a gloriosa. Habeas data, eu tenho um habeas corpus, tenho um habeas data, eu tenho um mandado, é mandado e não mandato, beleza? Mandado de segurança, eu vou ter um mandado de segurança, e eu tenho também um mandado de segurança coletivo, tá bom? Eu vou ter um mandado de injunção, e por último, eu vou ter a ação popular, tá bom? Então esses aqui são os 5 remédios constitucionais. Preste atenção. Professor, precisa eu aprofundar os 5 remédios? Não, não precisa aprofundar, tá bom? Agora se você for fazer um concurso, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, você tem que saber o algo a mais. Para o nosso concurso de soldado da Polícia Militar, não precisa, mas o professor ele não vai deixar você na mão, não se preocupe, eu vou dar aqui características bem marcantes, tá bom? Então eu tenho assim, ó, remédio constitucional. Professor, primeiro, o que seria um remédio constitucional? Anota assim, meu aluno. Remédio constitucional são esses 5. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. O remédio constitucional ele serve para sanar alguma irregularidade presente na Constituição Federal, tá bom? Um direito que era para ser assegurado e por algum defeito, algum problema, alguma ilegalidade, algum abuso de poder, esse direito ele não vai poder ser exercido, tá bom? Então, se liga, eu tenho um habeas corpus, direito à locomoção, tá bom? Habeas data, direito à informação, mandado de segurança, para assegurar um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem por habeas data. Mandado de junção. O mandado de junção ele é utilizado na ausência de uma norma regulamentadora que inviabilize o exercício da cidadania, dos direitos políticos, da nacionalidade, tá bom? A ação popular. A ação popular ela visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, tá bom, gente? A ação popular, o próprio nome já está dizendo, ela vai ser exercida pelas pessoas, pelo cidadão. E quem seria o cidadão aqui? Aí eu vou te contar. Tá bom, gente? Olha só, vou dar uma apagadinha, vou falar agora um pouco sobre o habeas corpus, antes de entrar nas questões. Tá bom? Vamos aqui, ó. Vou apagar. Vou responder logo a primeira questão. Vamos responder a primeira. Aí o professor vai puxando aqui
o macete, os toques que ele tem para dar aqui no habeas corpus. Você vai ser policial militar do estado do Ceará e o professor tá aqui o tempo todo no YouTube, postando um vídeo para você, te dando uma ajuda, um auxílio com essas questões. Se você monta uma pastinha no teu computador, pega essas questões e fica revisando, fica fazendo o tempo todo que tu vai ser aprovado. Lembra do nosso pacto. Professor, pacto, você fez um pacto com a gente? Fiz, lembra não? 200 questões todos os dias. Coloca essa meta, isso aqui é o nosso pacto, o nosso projeto. 200 questões diárias você vai fazer e vai ser aprovado. Não vai se arrepender de seguir os conselhos aqui do professor Jonathan, do famoso tio John, beleza? Então a gente vai fazer aqui 200 questões por dia, você tem que fazer na sua casa. Vamos para a questão número 1. A 1 fala o seguinte, gente, ó. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, questão número 1, bem legal, inciso 68, a questão tá correta, né? Tá correta, tá bom? Então a questão tá certinha, tá certinha. Vai ser impetrado um habeas corpus sempre que alguém estiver ameaçado ou já estiver sofrendo uma coação à sua liberdade de locomoção. Então eu tenho assim, ó, habeas corpus, eu tenho o direito à locomoção. É o famoso direito de ir e vir do cidadão. Tranquilidade? Professor, o que significa a palavra habeas corpus? Eu vou colocar aqui para você. Você pode anotar se você quiser. O habeas corpus, gente, quer dizer entrega o corpo, tá bom? Entrego o corpo. Entrego o corpo. Entregou a pessoa, tá bom? Tá aqui, ó. Tá entregue ele, habeas corpus. O habeas corpus também, gente, é chamado de remédio heróico. Quem quiser anotar, anota também essa informação. Estou só dando uma aprofundada aqui para você entender mais ou menos como que funciona aqui com o habeas corpus. Remédio heróico, tá bom? Tem muita informação. Vamos lá, ó, vamos lá. Então tem o seguinte, habeas corpus, direito de locomoção. Professor, quais informações são interessantes aqui no habeas corpus que você tem para dar para a gente? Geralmente não cai isso aqui, mas eu vou dizer para você. Na prova da PM do Ceará, como é que é? Ctrl+C, Ctrl+V, letra de lei, vai trocar, vai dizer que o remédio constitucional apto a sanar uma deficiência ou direito de locomoção vai ser o habeas data, tá bom? Vai dizer que é um mandato de segurança, você tá vendo que tá errado. Locomoção rima com habeas corpus, de novo. Locomoção rima com habeas corpus. Direito de ir e vir rima com habeas corpus, tá bom? Aí eu quero que você anote umas informações aqui, bem legal. Eu quero que você anote as seguintes informações. Para eu só tomar uma água aqui. Gente, anota assim, ó. Habeas corpus é um remédio universal. Vai anotando, ó. É um remédio universal. Professor, por que é um remédio universal? Porque ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Tá bom? É universal. Dá uma aprofundada básica aqui no habeas corpus, porque ele é o mais importante, tá bom? Então, o habeas corpus, ele é universal, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Como assim, professor? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, seja maior de idade, seja menor de idade, inclusive um deficiente mental, tá bom? Ele pode ser impetrado por um deficiente mental, por um menor de idade, por uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, tá bom? Então, olha só, ele é universal e gratuito. Tá bom? Isento de custas. Coloca aqui, ó. Isento de custas. Ele é gratuito. Isento de custas. Tá bom? Professor, fala outra informação bem legal do habeas corpus. Gente, o habeas corpus não precisa de advogado para impetrar. Não necessita de advogado. Tá bom? Não necessita de advogado. Por se tratar de um remédio universal, tá bom? Eu quero ainda que você tenha o seguinte entendimento. O habeas corpus, gente, tem dois tipos, beleza? Tem dois tipos. O inciso 68, ele fala pra gente isso, só que o professor está traduzindo aqui pra você, tá bom? O habeas corpus, ele pode ser preventivo, tá bom? Eu tenho o habeas corpus preventivo versus o habeas corpus repressivo, tá bom? Então eu tenho um habeas corpus preventivo e tenho um habeas corpus repressivo. Professor, qual a diferença? Preventivo, gente, é que o direito de locomoção ainda não foi violado, está prestes a ser violado, tá bom? Então, o direito
de locomoção no habeas corpus preventivo, ele está prestes de ser violado. E o repressivo já aconteceu. Por exemplo, uma prisão ilegal. O camarada ele foi preso de forma ilegal. Eu vou impetrar um habeas corpus repressivo, tá bom? Está prestes a acontecer a ilegalidade, o abuso de poder. É preventivo, que ainda não aconteceu, tá bom? Quem quiser aprofundar, você vai ver nas apostilas, os professores falando o seguinte, ó. Geral, isso aqui não cai para a polícia militar, mas eu estou dando enriquecida aqui no teu material. Preventivo, gente, é usado por meio do juiz uma coisa chamada salvo-conduto, tá? Salvo-conduto. E aqui no repressivo eu vou ter o que a gente chama de alvará, tá bom? Ó, alvará de soltura. O camarada vai ser solto. Alvará de soltura. Gente, exemplo clássico aqui do habeas corpus é prisão ilegal. É quando o cara é preso de forma ilegal. O professor me dá um exemplo? Presta atenção. Vamos supor que você prende uma pessoa em flagrante delito, leva para a delegacia de polícia e começa a torturar esse preso. É o exemplo na aula passada, né? É uma prisão ilegal. Se o juiz, se qualquer pessoa souber, na verdade, vai levar o caso concreto para o juiz, e o juiz vai analisar e vai liberar o camarada, porque ali teve um flagrante ilegal. A prisão se tornou ilegal, beleza? Então, um exemplo clássico aqui do habeas corpus, gente, é a prisão ilegal. Pode anotar, anota assim, ó. Exemplo, prisão ilegal, tá bom? Aí é impetrado um habeas corpus. Professor, me dá outro exemplo que eu posso impetrar habeas corpus? Presta atenção. Habeas corpus pode acontecer sem ser uma prisão ilegal? Pode. Como, por exemplo, no hospital. O hospital, ele cerceia a liberdade de locomoção de um paciente. O paciente já está apto a ser liberado, mas é cerceado a liberdade desse camarada. Pode ser impetrado habeas corpus no âmbito do hospital? Pode. Tá bom? Pelo hospital público lá, pode ser impetrado também o habeas corpus. Então não é só em prisão, né? Prisão ilegal. Tem esses outros casos também. Geralmente vai ser cobrado isso aqui. Prisão ilegal. Tá bom? Professor, habeas corpus, tem mais coisas para falar? Tem muita coisa para falar aqui, mas queria só dar uma pincelada geral. Professor, existe alguma exigência aqui do habeas corpus? Existe. Como por exemplo, se liga. O estrangeiro, ele pode impetrar um habeas corpus? Pode. Ele pode impetrar habeas corpus. Porém, o habeas corpus ele necessita ser escrito, é um procedimento escrito, e escrito em português. Isso mesmo. A gente fala que ele é escrito em vernáculo, tá bom, gente? Então, ó, vai ser escrito em português o habeas corpus. Existe essa exigência. Lembrando que o habeas corpus ele pode ser a favor da própria pessoa ou em favor de terceiro, tá bom? Então eu tenho um a favor de mim mesmo ou de um terceiro. Esse é o nosso habeas corpus. Tranquilo? Outra informação também, coloca assim, ó. O habeas corpus, gente, ele só pode ser impetrado em favor de pessoa física. Percebe? Ele pode ser impetrado, só pode ser impetrado em favor de pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser paciente, não pode receber uma ação de habeas corpus. Por motivos óbvios, pessoa jurídica, a empresa, ela não se mexe. Ora, habeas corpus sana uma deficiência com a liberdade de locomoção, mas a pessoa jurídica não se locomove, logo não pode ser paciente do habeas corpus. Ela só pode impetrar, habeas corpus em favor de pessoa física, mas não pode ser impetrado em favor dela, tá bom? Anota essas informações aqui. Então, habeas corpus, gente, eu acho que é isso. É isento de custos, é gratuito, é universal, não necessita de advogado, pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá bom? Tem mais coisas aqui, mas eu acho um pouco... vou estar enchendo muito o material de vocês, sabendo que não cai, tá bom? Então, é isso aqui. Por agora, aulas futuras eu posso dar uma aprofundada maior, que eu acho que não vai cair. O que vai cair é isso aqui mesmo que o professor está contando para você, tá bom? Vamos avançar, se liga. Questão de número 2. Conceder-se habeas data para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Gente, a questãozinha está errada. Por quê? Porque para proteger direito líquido e certo não se usa
habeas data se usa mandado de segurança. Só isso. Só isso. Então percebe, habeas data direito à informação, que também é isento de custo, o habeas data, eu vou falar. É isento de custo. Precisa de advogado no caso do habeas data, mas ele é isento de custas, é gratuito, tá bom? Ação de habeas data. Professor, mandado de segurança, esse sim vai assegurar um direito líquido e certo, não amparado por habeas data e nem por habeas corpus, tá bom? Vamos para a questão de número 3. Questão número 3 fala o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Essa daqui eu vou apagar, tá, gente? Vou apagar porque tem muita coisa para falar sobre o mandado de segurança coletivo. O professor vai apagar aqui para você. Se liga nessa informação. Essa daqui é boa de prova, viu? Essa daqui é excepcional para cair no seu concurso. E o professor não vai deixar você errar. Estuda pesado. Pô. O professor estudava muito também para passar nos concursos dele. O professor já passou no concurso de Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Passou um monte de concurso. Passou concurso para professor também. Então o professor tem acumulado aí quase 10 aprovações já, gente. Então confia na técnica. O que o professor está dizendo aqui é verdade. É verdade. Tá bom? E o professor vai tomar uma aguazinha aqui porque tem que respirar. Que essa daqui é pesada. Essa questão aqui é pesada. Se liga. Vou dar a explicação do mandado de segurança coletivo. Primeiro eu vou dar um exemplo aqui do que seria o mandado de segurança, individual e o coletivo. É bem simples, gente. Mandado de segurança individual em favor de uma pessoa, não é isso? E o mandado de segurança coletivo é de grupo de pessoas que têm interesses em comum, tá bom? Vem pra cá, ó, presta atenção. Professor, fala pra mim o que seria o mandado de segurança. Presta atenção. Vou dar um exemplo pra você. Eu tenho um mandado de segurança. Eu tenho um mandado de segurança. Preste atenção. Professor, me dá um exemplo, no caso concreto, na realidade, que eu posso utilizar o mandado de segurança? Preste atenção. Vamos supor que você está fazendo um concurso e esse concurso tem uma vaga, tá bom? E você, meu aluno, estudou com o professor Jonathan e tirou em primeiro lugar, primeiro colocado. Tem uma vaga, esse concurso tem uma vaga, mandado de segurança. Tem uma vaga e você ficou em primeiro lugar, beleza? Aí o que acontece? Existe no concurso também o segundo e o terceiro colocado. Terceiro lugar aqui no concurso para uma vaga. Presta atenção. Vamos supor que saia a nomeação para tomar posse no cargo e começar a trabalhar, não do primeiro colocado, que é a sua colocação, e sim do terceiro. Eu tenho um concurso para uma vaga, não chamam o primeiro e chamam o terceiro. Pergunta, você foi lesado? Você foi violado? O seu direito líquido e certo à nomeação foi violado? Foi. Se foi violado, você pode entrar com mandado de segurança, tá bom? Esse é um exemplo clássico do mandado de segurança. Ele não é gratuito, o mandado de segurança precisa de um advogado. Geralmente, o mandado de segurança é um remédio constitucional caro de ser impetrado, tá bom? Mas esse é o nosso exemplo e vamos avançar. Para assegurar, o mandado de segurança vai assegurar direito líquido e certo, tá bom? Aí você coloca assim, ó, mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo. Aí eu quero que o meu aluno faça o seguinte. Você vai passar e vai ser polícia. Vai ver o seu nome lá no Diário Oficial do Estado do Ceará. Eu tenho certeza absoluta. Não é fácil, pô. Eu já passei pelo que vocês estão passando. Não é fácil estudar para concurso. A gente tem 1001 coisas para fazer além dos nossos estudos, mas coloca uma coisa na tua cabeça, concurseiro raiz, concurseiro de verdade, tem que primeiro estudar. Primeiro estuda e depois faz as outras coisas, tá bom? Faz as outras coisas se der tempo, estuda. Tem que jorrar sangue em cima dos livros, tem que estudar muito, de madrugada, de manhã, tarde, de noite. Lógico que você tem que descansar, mas você tem que trabalhar sempre com sua carga máxima. Estude para ser o primeiro colocado do concurso. Se você não for o primeiro colocado, você vai ser o segundo, vai ser o terceiro, vai estar dentro das vagas, vai ficar na primeira turma logo. Porque eu sei que tu tá ansioso para ser aprovado. Controla a tua ansiedade, tá bom? Tudo tem seu tempo certo, tudo no tempo de Deus. E eu confio que tu vai passar, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Essa daqui é boa. Vem cá. Professor,
Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Preste atenção. São 4 pessoas que estão expressas aqui no artigo 5º. Quem são elas? Olha só, eu vou colocar a primeira, vou colocar a segunda, vou colocar a terceira e vou colocar a quarta. Eu tô colocando assim porque a gente já está respondendo um monte de questão. Vamos lá. Ó. Mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político. Partido político. Político com representação no Congresso Nacional. Com representação no Congresso Nacional. Essa daqui é muito boa, tá, gente? No Congresso Nacional. Preste atenção. Eu tenho ainda outras pessoas que podem entrar com o mandado de segurança coletivo, tá bom? Como, por exemplo, entidade de classe, tá bom? Anota essa informação. Entidade de classe, tá bom? Os sindicatos também podem entrar com mandado de segurança coletivo. Tem aqui, ó, os sindicatos, entidade de classe, entidade sindical, sindicatos. E eu tenho ainda, gente, e é uma observação bem legal aqui, das associações. Essa daqui é campeã de prova, beleza? Então eu tenho aqui, ó, associações. E eu vou fazer uma observação bem legal aqui, presta atenção. Então, quando falar para você de mandado de segurança coletivo, você tem que correr obrigatoriamente para esses 4 aqui e olhar logo. Preste atenção. Cuidado com essa questão, viu? Ela tá incompleta, mas isso não quer dizer que ela tá errada. Cuidado. Vamos lá, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, pode ser impetrado por entidade de classe, pelos sindicatos e pelas associações. Lembrando que a associação vai ter uma ressalva que o professor vai já dizer. Cuidado, se liga. Professor, o que seria essa representação no Congresso Nacional? Primeiro, o que é Congresso Nacional? O Congresso Nacional, gente, ele é bicameral. O que é isso? Eu vou ter duas casas, não é isso? Todo mundo sabe que o Congresso Nacional é dividido, vem pra cá, não dorme, o professor hoje tá bem ligeiro, né? Ó, eu tenho a Câmara dos deputados, tá bom? É mais de 500 deputados. E eu tenho ainda aqui, meu aluno, vamos lá com o professor John até o final, pô, tamo junto. Vai ser aprovado nesse concurso. E eu tenho o Senado Federal. Preste atenção nessa informação. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político não é sem, é com representação no Congresso Nacional? Sim. Professor, o que seria a representação no Congresso Nacional? Agora vem uma informação bem legal. Tanto faz ser um deputado e 0 senadores, tanto faz também ser um senador e 0 deputados federais, tá bom? Então só precisa ter pelo menos um em uma das duas. Se tiver um deputado federal e um senador, pelo mesmo partido, beleza, tranquilo. Mas ainda será considerado representado no Congresso Nacional se eu tivesse apenas um deputado federal e 0 senadores. Então eu tenho que ter um membro de qualquer uma das casas. Já cumpre esse requisito. Tá bom, gente? Então, bem legal, anota essa informação. Vem pra cá agora. Entidade de classe e sindicatos. Não tem o que a gente inventar. É isso aqui. Cuidado com a associação, tá bom? Porque a associação, gente, para ela poder entrar com o mandado de segurança coletivo, eu tenho essa informação. Cuidado para não confundir. A associação, ela tem que estar em funcionamento legalmente constituída. Tem que estar legalmente, vou colocar completo aqui, ó. Legalmente constituída e em funcionamento, cuidado agora com isso aqui, ó, há pelo menos um ano.
há pelo menos um ano. Legal essa informação, né? Cuidado aqui, viu? Um ano. Um ano. Vamos lá, presta atenção. Você já está respondendo uma questãozinha aí embaixo. Presta atenção. Então, o mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado por associação que estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Cuidado com esse tempo aqui, ó. Professor, eu vi uma questão aí que falava que era 6 meses. Está errado. A associação ela tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano, tá bom? A associação. Professor, entidade de classe e sindicato precisa cumprir esse requisito de um ano? Não, não precisa. Anote isso, viu? Eu vejo o aluno aprendendo errado isso aqui. Não é raro. É o tempo todo o aluno bisonhando. Não bisonhe. Não bisonhe. Você é um aluno safo. Você é aluno do professor Joe. E ele está dizendo o seguinte. A associação, apenas ela, tem que estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse requisito de um ano não cabe às entidades de classe e aos sindicatos. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Gente, pegou aqui, pegou. Faça esse esquemazinho no seu caderninho que tu vai ser aprovado no concurso. Quem tá dizendo é o professor. Se o professor tá dizendo, o professor falou, a água parou. E tu vai passar. Tu confia? Confia, eu sei que tu confia, tu vai passar. Conseguirei, gente? Tranquilidade? Vamos avançar então, né? Questão de número 3, pessoal. Então vamos lá, vamos ler. Não tá do jeito da letra da lei. Está incompleta, mas você vai ter que interpretar a questão. Presta atenção. O mandato de segurança coletiva ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional? De novo, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Pode? Sim ou não? Responde para mim. Pode ser o partido político com representação no Congresso Nacional, ele pode entrar com mandato de segurança coletivo? Pode. O professor está incompleto. Não invalida a questão. Não invalida, tá bom? Então pode, questãozinha número 3, questão correta. Questãozinha número 3, questão correta. Vamos agora para a questão 4 do professor. Vamos lá. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então se liga, ó. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Gente, questão 4, questão correta. Mandado de junção é utilizado nesses casos. Palavra-chave, falta, ausência de norma regulamentadora, tá bom? Coloca assim, ó, vou te dar um exemplo, o professor vai dar o exemplo. Anotaram aqui? Vou apagar, tá? Anota. Esse esquemazinho do professor e o professor vai apagar. Se liga. Professor, me dá uma ajuda aí do mandado de injunção. Mandado de injunção. Quem quiser adiantar, ó, existe também a figura do mandado de injunção coletivo. É porque no artigo 5º não está expresso, tá? Isso aí não vai ser perguntado também, acho difícil. Mas existe a figura do mandado de injunção coletivo. Olha só a dica do professor. Mandado de injunção. Presta atenção. Mandado de injunção. Mandado de injunção. Quando tiver a falta de norma constitucional reguladora. Por exemplo, vamos lá. Falta, que é a mesma coisa de ausência de norma reguladora, que inviabilize o direito à cidadania, à soberania, a nacionalidade, tá bom? Então, ó, falta, ausência de norma regulamentadora. Professor, me dá um exemplo? Vou dar um exemplo para você, presta atenção. Direito de greve, tá bom? Esse aqui é o exemplo clássico da gente nas questões de prova. Difícil cair isso, é difícil. Questão de remédio constitucional, gente, PM do Ceará, OCP, é o seguinte. Ele vai falar que o remédio constitucional apto a sanar isso aqui, ó, a ausência de norma regulamentadora vai ser o mandado de segurança, vai ser o habeas corpus, vai ser o habeas data. Geralmente é assim, tá bom? Porque eu tô dando algo a mais, vou te dar o exemplo de mandado de junção mais comum, tá bom? Vai no macete do professor que tu vai encurtar as distâncias e vai gabaritar a prova. Tu vai gabaritar. É assim, gente, desde 2015 e 2016 passaram vários alunos que o professor Jonathan estava coordenando.
Tem muita gente. Depois entra lá no Instagram do professor, segue lá, conversa com o professor e vê os comentários dos nossos alunos que já foram aprovados e já estão trabalhando, pô. Beleza? Vem pra cá, ó. Mandado de injunção. Mandado de injunção. Não é reguladora não, tá, gente? Desculpa, é regulamentadora. 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 Vamos lá. Presta atenção. Bem legalzinho aqui pra gente terminar essa parte bem legal. Exemplo clássico de mandado de injunção. Direito de greve. Direito de greve dos servidores públicos. Eita, professor, é verdade? É, dos servidores públicos. Preste atenção. Vocês sabiam que não existe os servidores públicos? Vocês sabiam que não existe uma norma que regulamenta o direito de greve dos servidores públicos? Não existe, tá bom? Quando houve a primeira greve, né? A primeira greve dos servidores públicos, teve que ser utilizado o mandado de injunção, porque houve pode procurar na Constituição que você não vai achar na parte dos direitos sociais, tá bom? Que é a partir do artigo 6º, artigo 7º, que o direito de greve ele vem falar apenas do direito de greve da iniciativa privada e não fala dos servidores públicos. Por conta disso, teve que haver um mandado de injunção. Precisa de advogado, é pago, tá bom? A ausência no mandado de injunção tem que ser da Constituição. Um direito constitucional não é um direito que previsto numa lei, tá bom? Numa lei específica. Então só vale mandado de injunção se tiver dentro da Constituição o direito. O direito de greve, ele é estendido tanto para a iniciativa privada quanto para o setor público. E não havia, ainda não há, uma lei que regulamenta a greve dos servidores públicos. Por esse motivo, foi impetrado o mandado de injunção. Bem tranquilo, tá bom? Posso avançar? Posso? Vamos lá. Então, a gente está na questão número 5, né? Vamos lá. Questão de número 5. Vamos lá. Vai gabaritar. Questão 5 fala o seguinte, ó. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Questão correta, beleza? Questão correta, habeas data. Questão correta. Pessoal, eu quero que você anote essa informação, ó. Habeas data. Olha a dica do professor. Vou ter o habeas data. O habeas data, gente, é o seguinte, ó. O habeas data é um remédio constitucional que é também gratuito, mas ele precisa de advogado. Só que é o seguinte, ó. Habeas data, direito à informação, tá? Direito à informação. Você anota assim, ó. Direito à informação. A pessoa do impetrante. Vou explicar o que é isso. A pessoa do impetrante, tá bom? A pessoa do impetrante. Professor, o que seria isso? É porque você só pode buscar essa informação. Primeiro, essa informação ela tem que ser negada pelo poder público. O poder público nega e você entra com com habeas data, tá bom? Essa informação, gente, só vale para a pessoa do impetrante. É você que impetra, a informação tem que ser sua. Você não pode buscar uma informação de terceiro, de uma pessoa que não seja você, tá bom? Bem legal isso, ó. Professor, o que o habeas data também faz? Ele retifica, ó, retificação de dados, tá bom? Retificação de dados. Bem legal, né? Ó, professor, o que seria questão de português, né? O que seria retificação? Retificar é corrigir. Tá bom? Quem quiser anotar, anota. E ratificar é... Ó, eu tenho a retificação. Vou corrigir dados. Se tiver errado, tá bom? Vou retificar, vou corrigir. Ratificar não entra aqui. Ratificar é confirmar. São coisas diferentes. Tá bom? Questão de número 5, correta. Vamos para a questão número 6. A 6 fala o seguinte. O remédio constitucional utilizado para a retificação de dados... Olha, acabei de falar, nem lembrava dessa questão. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, é o habeas corpus. Questão errada, né? Aprendemos que para retificar dados, para corrigir esses dados, é o habeas data. Questão de número 6, ela tá erradinha. Questão número 6, ela tá
errada. Vamos para a questão de número 7. Número 7 fala o seguinte, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Então, salvo comprovada má-fé, gente, a ação popular ela também é gratuita. Questão 7, a questão ela tá correta. Cuidado aqui com a informação da ação popular, tá? Ação popular, gente, vou colocar aqui em cima, tá? Ó. Ação popular. Dar essa informação aqui para você, ó. Ação popular, tu vai passar no concurso, vibra, tem muita gente dependendo de você. E sua aprovação vai mudar completamente a sua vida e da sua família, pode ter certeza. Professor, quem que pode impetrar a ação popular? Na Constituição, no artigo 5º, ele fala o seguinte, ó. Cidadão, ele utiliza a palavra cidadão, né? Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar a ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar a ação popular para que visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, tá bom? Professor, nesse caso, o que seria cidadão para o artigo 5º impetrar a ação popular? Cidadão, gente, é aquele cara que vota, tá bom? É aquele camarada que vota. E você pode votar com quantos anos? Isso mesmo, 16. É aquele cara que é alistável. Professor, o que é alistável? É o camarada que pode votar. É o cara que vota. Está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Tem o seu título de eleitor, tá bom? Esse é o cidadão. Alistável, o cara que vota, pode impetrar a ação popular. Posso avançar? Posso avançar? Questão, então, de número 8. Vamos para a 8 agora. A 8 fala o seguinte, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 6 meses, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Gente, a questão ela estaria quase correta, né, se não fosse esses 6 meses, porque a gente sabe que para a associação poder impetrar um mandado de segurança coletiva, ela tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano e não 6 meses. Então, questão de número 8 tá errada, tá bom? Vamos para a questão de número 9. A 9 é bem legal. Vamos lá, o professor vai apagar para explicar a 9. Anota essas informações, faz os esquemas que o professor está fazendo e vai ser feliz, vai ser aprovado. Vamos lá. Questão de número 9. A 9, pessoal, a gente já está entrando agora, até que enfim, né? Enfim, chegamos ao final do nosso artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º, gente, ele é dividido da seguinte forma. No artigo 5º, eu tenho o caput, né, que é a cabeça do artigo, que é falando os direitos. Eu tenho 78 incisos, tá bom? Você tem 78 dispositivos para memorizar. E tem 4 parágrafos, que é essa parte agora que a gente vai bater, ó. 4 parágrafos, beleza? Vamos lá, ó. 4 parágrafos. Próxima questão, questão de número 9. Vamos fazer a 9 agora. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Questão correta, parágrafo 1º. Não tem o que inventar, letra seca da lei, letra sequinha da lei para você não errar. Então, eu quero só dar uma observação aqui bem legal para você. Ó. Quem está dizendo que as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata é o parágrafo 1º, então vá por ela, tá bom? Então, parágrafo 1º do artigo 5º fala que as normas definidoras dos direitos fundamentais, ou seja, o artigo 5º, tem aplicação imediata. Cuidado! Cuidado com a informação que o professor vai te dar agora. Se você é um aluno que está um pouco mais avançado e está estudando também para a Polícia Civil, por exemplo, se está estudando para a Polícia Civil, você com certeza está estudando isso aqui, ó. Eficácia, cuidado. Eficácia, cuidado com isso aqui, ó. Pessoal que está mais aprofundado aí. Eficácia das normas constitucionais. Cuidado com isso aqui, ó. Você sabe que a doutrina, ela divide o seguinte, ó. Eficácia das normas constitucionais. Cuidado, não cai
especificamente para o artigo 5º, mas eu vou dar uma pequena explicada aqui para tu não se perder nesse parágrafo primeiro, tá bom? A aplicação ela é imediata, beleza? Aí tem o seguinte, ó, eficácia das normas constitucionais. Eu tenho 3 tipos, tá? Basicamente assim, ó, eu tenho a norma de eficácia plena, eu tenho as normas de eficácia contida e eu tenho as normas de eficácia limitada. Tem gente que já chegou nessa parte aqui, é no início do direito constitucional. Não precisa se preocupar com isso, tá, gente? Eu tô querendo só diferenciar aqui na sua cabeça. Presta atenção. Norma de eficácia plena, contida e limitada. Aí tu aprende assim, ó, que a norma de eficácia plena, ela é integral, ela é imediata, não é isso? Contida é imediata também. E a limitada, ela é imediata. Ela é imediata. Norma de eficácia limitada, ela não é imediata, é imediata. Cuidado, aqui não entra no parágrafo primeiro, são coisas diferentes. Porque você vai ver, dentro do artigo 5º, normas de eficácia limitada. Beleza? Como, por exemplo, a prestação da defesa do consumidor, que o Estado tem que prestar a defesa do consumidor, né? Tem que fazer a lei lá, é a norma de eficácia limitada. Mas ela não tem aplicação imediata, segundo o nosso parágrafo 1º. Isso aqui são coisas diferentes. Na sua prova que cai norma de eficácia, você vai dizer isso. Mas no artigo 5º você vai dizer o quê? Que as normas definidoras de direitos fundamentais têm eficácia, têm aplicação imediata. A aplicação é diferente de eficácia. Beleza? Posso avançar? Então, cuidado. Então, questão de número 9, né? Questão número 9, ela tá correta. Vamos para a 10. A 10 fala o seguinte, gente, ó. Os direitos e garantias expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, questão correta, tá bom? Questão 10, ela tá correta. Por quê? Porque o Brasil, gente, faz parte de vários tratados, por exemplo, de direitos humanos. Tá bom? Então o Brasil faz parte de vários tratados de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, várias declarações por aí afora, né? Tratando de direitos humanos, direito internacional. Então, o que está escrito aqui no artigo 5º, na Constituição Federal, não exclui outros direitos também, outros princípios que a própria Constituição adotou. Tá bom? Então só é isso que o parágrafo 2º está querendo trazer para você. Então, questão de número 10, ela está correta. Vamos agora para a questão de número 11. Questão 11, bem massa também. Essa 11 aqui, ela cai em todo o concurso. Vamos lá. A 11 fala o seguinte, ó. Os tratados e convenções internacionais, gente, sublinha a 11. Ela vai estar no teu próximo concurso. Eu não tenho dúvida disso. O professor não tem dúvida. A 11 vai estar no teu concurso. E você tem que saber o parágrafo 3º da Constituição, tá bom? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos, por 2/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Gente, questãozinha, ela tá... Vou explicar e você vai dizer para mim se ela tá certa ou tá errada. Preste atenção. Então eu tenho o seguinte aqui, gente, só para a gente terminar o glorioso artigo 5º. Então eu tenho os tratados e convenções, que versem. Esse parágrafo 3º, gente, ele é importante demais, que versem sobre direitos humanos. Cuidado, sobre direitos humanos, tá bom? Sobre direitos humanos. Preste atenção aqui. Vamos lá. Preste atenção. Tratados e convenções que versem sobre direitos humanos. Preste atenção. Aqui, gente, tem que ser aprovado esse tratado. Se ele for aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, vocês já aprenderam quais são as casas, né? Nas duas casas do Congresso Nacional. Então, aprovado nas duas casas do Congresso, tá bom? Em dois turnos.
2 turnos, ou seja, será votado 2 vezes, em 2 turnos, votado 2 vezes, tá bom? Com aprovação de 3/5 dos seus membros. Olha só a informação. Cuidado, não é maioria absoluta. Se tiver maioria absoluta, a questão está errada. Aprovação de 3/5. 3/5 dos votos. Beleza? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Cuidado, anote. Nas 2 casas, tratado de convenção que seja aprovado em 2 casas, nos 2 turnos, aprovado em 3/5 dos votos, será equivalente às emendas constitucionais. Professor, eu não sei o que é uma emenda constitucional. Vou ensinar para você, tá bom? Vou ensinar aqui agora para você o que seria uma emenda constitucional. Beleza? Presta atenção, presta atenção. Meu aluno, a banca ela fez o seguinte, aprovada em 2/5, né? Em 2/5 dos votos, tá errado. Eu ensino pra galera assim, ó, pros meus alunos. Caramba, na hora da prova deu um branco, professor, deu um branco. Como é que a gente consegue sair dessa questão? É assim, ó. É só você lembrar do número 2, 2, 3. Pronto. Faça isso. Na hora do pega pra capar, na hora do Beyblade, do tiroteio, pá, 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 pá. Meu Deus, não lembro. Lembra do bizu, 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3 é 2 casas do Congresso, você sabe que é Senado e Câmara Federal. Câmara dos Deputados Federais. 2 casas, 2 turnos, Campeonato Brasileiro, né? Futebol tem 2 turnos, olha só. Tem 2 turnos em 3. O 3 é o único que vai ser diferente. Ou seja, 2, 2, 3, não é 2, 2, 2/5. É 2 turnos, 2 casas, 3/5 dos votos. Lembrando que se tiver maioria absoluta, a questão lá tá errada. Tá bom, gente? Ficou tranquilo? Professor, ensina para mim rapidinho aqui o que seria uma emenda constitucional? Explico. Vamos lá. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Vou apresentar para vocês aqui a pirâmide de Kelsen. O professor tá aprofundando aqui agora, tá? O professor tá aprofundando. Preste atenção. Então isso aqui, gente, é chamado... Deixa eu ver se tá dando para aparecer aqui. Deixa eu ver. Tá aparecendo, apareceu. Aparecendo, legal. Vamos lá, ó. Vamos lá. Isso aqui, gente, é chamado no direito constitucional de pirâmide de Kelsen. Beleza? Pirâmide de Kelsen. Vamos lá. Não tem como você não gabaritar a prova estudando aqui com o professor Jonathan, totalmente gratuito para você, tá bom? Olha só, não tem como você não ser aprovado, preste atenção. Professor, o que seria a pirâmide de Kelsen? Gente, a pirâmide de Kelsen é uma forma da gente dividir hierarquicamente as normas que existem no Brasil, as leis, a Constituição, a emenda constitucional, tá bom? Quem que tá no topo da pirâmide? Fala aqui para mim. Quem que é o mais importante de todos? É a Constituição, bom. A Constituição Federal tá no topo da pirâmide, tá bom? Professor, quem vem abaixo da Constituição, que tá abaixo da Constituição, eu tenho as leis, tá? Eu tenho as leis, beleza? E quem tá abaixo das leis, professor? São os atos administrativos, tá abaixo da lei. Como, por exemplo, o edital do concurso. Tem gente que não vai saber o que é isso, mas enfim, você anota essa estrutura aqui que você não vai errar, beleza? Então eu tenho a Constituição Federal, abaixo eu tenho as leis e abaixo das leis eu tenho o edital do concurso, por exemplo. Mas eu tenho edital, tenho portaria, tenho resolução, tá bom? Tenho vários outros atos também que podem estar aqui embaixo. Estou dando um exemplo só. Professor, onde que estaria a emenda constitucional? A emenda constitucional, gente, ela está dentro da Constituição, ela entra aqui na Constituição. Ou seja, ó, emenda constitucional. A emenda constitucional, ela é a própria Constituição, tá bom? A emenda constitucional, ela é a própria Constituição, constitucional. Para o pessoal que está estudando para a Polícia Civil, por exemplo, a gente ensina assim, ó, que a própria Constituição Federal, a norma, é o poder constituinte originário, né, que origina a Constituição em 1988. E a emenda constitucional é um poder
constituinte derivado, né, reformador, que vai reformar a Constituição. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. Se você quiser anotar, você anota assim, ó. Esse próprio dispositivo no parágrafo 3º é uma emenda constitucional, tá? Isso aqui, gente, é uma emenda constitucional. Emenda constitucional número 45, tá? De 2004. Esse dispositivo chega junto com o próprio Tribunal Penal Internacional, com o TPI, que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então, bem legal essa informação. Quem tiver alguma dúvida aí, comenta, que o professor fala sobre isso aqui. O professor tem um conhecimento bem aprofundado sobre esses assuntos aqui, que é lá dos direitos humanos, tá? Beleza? Vamos avançar. Então, qualquer dúvida aí, você pergunta aqui pro professor. Professor, dá um exemplo na prática que aconteceu uma emenda constitucional, que entrou uma emenda constitucional passando por esse rito, né, do parágrafo 3º do artigo 5º, eu falo direito ao acesso, né, aos deficientes físicos, tá bom? Então é um exemplo mais recente que a gente tem dessa situação aqui na prática. Tranquilidade, vamos avançar agora para a questão de número 12. A 11, então, ela tá errada, tá? A 11, ela vai estar errada. Vamos para a questão de número 12. O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. A questão está errada, tá bom? Porque o Brasil faz parte, sim. O Brasil faz parte e se submete ao Tribunal Penal Internacional. Isso aqui, inclusive, entrou também no Brasil aqui por meio da Emenda Constitucional 2004. Professor, eu não lembro o que é Tribunal Penal Internacional. Você lembra? Na aula passada eu falei sobre, ó. Eu tenho o Tribunal Penal Internacional, que o Brasil faz parte. Tá bom? Ó, Tribunal Penal Internacional, na qual o Brasil manifestou adesão. Tribunal Penal Internacional. O Brasil faz parte? Faz. Isso aqui é de acordo lá com o Estatuto de Roma, tá? Ó, quando cair na prova da Polícia Militar do Ceará, você vai perguntar se o Brasil faz parte do TPI ou não. Caiu, não caiu em 2016? E eu falava pro pessoal. E acabou caindo. E eu tô falando pra você agora de novo que isso aqui vai estar na tua prova. O Brasil faz parte do TPI? Faz. O Tribunal Penal Internacional não é um tribunal de exceção. O Brasil faz parte. Tem sede em Haia, na Holanda, tá bom? E é um tribunal, gente, competente para julgar os seguintes crimes. Vamos lá, ó. Crime, eu coloquei na aula passada, né? Genocídio. Lembrando que é só em caso de omissão, tá? Genocídio, crimes graves contra a humanidade, crimes graves contra a humanidade e crime de guerra, tá bom? Você colocar, professor, dá exemplo de crime de guerra, você colocar, por exemplo, pessoas, né, de 15 anos para baixo, para guerrear, tá bom? Cometer abuso sexual contra as mulheres da cidade que você invada numa guerra. Tudo isso é crime de guerra. Você atirar no paraquedista, por exemplo, antes dele aterrissar. Antes de aterrissar, você já está atirando no cara, alvejando ele. Não pode. A gente está falando aqui da teoria, né, do TPI. Crime, porque na guerra vale tudo, né, gente? Infelizmente, muito triste situação de guerra. Crime de guerra, beleza? Vamos aqui, ó. E o Brasil faz parte disso aqui. Então a questão ela tá errada. Então, isso aqui é o nosso famoso TPI. O Brasil faz parte, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra. Professor, você falou do crime do Tribunal de Exceção. O que seria o Tribunal de Exceção, pessoal? O que seria, professor, Tribunal de Exceção? Gente, Tribunal de Exceção é aquele tribunal formado para julgar aqueles crimes específicos que aconteceram naquele momento, como, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg. É o tribunal de exceção mais famoso do mundo, que foi competente para julgar os crimes causados pelo Partido Nazista da Alemanha, tá bom? Então, o Tribunal de Nuremberg é um exemplo de tribunal de exceção, juiz de tribunal de exceção, e no Brasil não é aceito. O TPI não é tribunal de exceção. Gente, acabamos o artigo 5º, tá bom? Futuramente, vou estar postando também o 144 para a gente poder gabaritar artigo 5º e 144, direito constitucional para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Meu filho, estuda. Eu quero que tu seja aprovado no teu concurso, seja feliz e vem pro lado de cá, o lado dos concursados e o lado dos policiais, que é o melhor ainda. Não basta ser concursado, tem que ser policial. Quem vibra sabe do que eu tô falando, é muito bom ser da polícia e a gente tá precisando de você. Vem pro lado de cá também. Até a próxima!